Fala, povo do esporte! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Videocast Podcast Esportivo Caminhos do Ouro, o podcast de quem quer vencer na vida e no esporte. Meu nome é Fábio Bernardo, eu sou analista de esportes e hoje eu vou entrevistar um casca-grossa do jiu-jitsu brasileiro. Ele que foi campeão brasileiro de jiu-jitsu esportivo, campeão argentino, campeão sul-americano, campeão pan-americano e ficou em terceiro lugar no Mundial de Jiu-Jitsu esportivo. Seja muito bem-vindo, Lucas Eide, os mestre. Os prazer aí, muito prazer pra galera aí, Fabião, um prazer estar aqui com vocês. É, agradecer mesmo toda essa parceria, essa infraestrutura aqui do estúdio. E vamos lá, vamos começar aí, né? Pô, Tamo junto, meu querido. Casca grossa aí do jiu-jitsu brasileiro, só dá orgulho pra gente. Lucas, conta primeiro a tua história pra gente, tuas uhum. origens, tua infância, como é que você descobriu o jiu-jitsu, por que você resolveu praticar, se tornar um atleta do jiu-jitsu. Conta toda a sua trajetória esportiva, o teu caminho do ouro. Então, eu comecei muito novo no esporte, né? Eu comecei como todo um moleque assim, no futebol, né? E ao longo do tempo, né, eu vi que o futebol era um esporte que dependia do nosso coletivo ali, né? Então não adiantava um só estar bem, tem que estar o time inteiro bem ali, tudo muito encaixado. E conforme eu fui amadurecendo mais, eu fui migrando para um esporte que eu queria ser mais individual ali, né? Mais na questão do que de se eu perdi ou eu ganhei, vai depender da minha cobrança ali, né? Nada com Não que dá pra pôr a tipo culpa no goleiro, né? tipo isso, entendeu? E aí foi onde que eu peguei e falei, pô, preciso achar um esporte que seja mais individual, no entanto, a gente treina num coletivo, né? Sim. Então foi onde que eu procurei a arte marcial. Nisso, o meu tio, ele já tinha treinado numa década de mais ou menos 90, por aí. Ele falou, Lucas, por que você não faz jiu-jitsu, né? E aí foi onde que eu falei, ah, beleza, vou começar, né? E no começo, assim, eu já me matriculei. Eu lembro que tem aquele negócio de, ah, faz uma aula gratuita pra ver se você gosta, né? Uma aula experimental, É, né? e aí peguei, olhei assim e falei, ah, não, eu quero já fazer, né? Já E estava já, decidido, né? já tá decidido. Aí cheguei lá, as primeiras aulas lá não foi mil maravilhas, né? Foi pra caramba ali no começo. E fiquei lá, aí eu fui com meu irmão, tudo, né? E aí onde a gente começou, né? Aí meu irmão ficou uma semana me vendo lá apanhando. É todos Ah, seu três. irmão é lutador também, Também. mais velho. É mais velho. Ele também treina, também faixa preta também. E aí foi onde que a gente começou a treinar. Só que no entanto, eu comecei a pegar firme porque eu sempre fui do esporte. Então eu falei, pô, quero competir agora, né? Aí passou, acho que era uns 6 meses mais ou menos, nem isso eu fui no primeiro campeonato, né? Aí cheguei lá, vi como é a adrenalina é bem diferente do que um esporte coletivo, né? Porque tá ali, parece que quando você tá na frente do tatame ali no. Isso até nos dias de hoje. Tá você contra o seu adversário ali, vamos dizer. Você tem que controlar principalmente você ali, não. Porque é o nervosismo, é a ansiedade, É você você quer. e Deus, né? Você sabe que você treinou, mas você sabe o que tá por vir, né? Pode ser que, Deus me livre, aconteça alguma lesão, né? Então você tá com tanta vontade de lutar ali, mostrar que você treinou ali, que Tem que você tomar tem que, cuidado, né? você tem que tomar cuidado e você tem que se controlar você, não só ganhar do cara, né? Então no começo ali eu senti bastante dificuldade, né? Porque uma coisa está no time ali, um puxando o outro, um chamando, né? Não, vamos aí, não sei o quê, eu vou ficar pra baixo. Não, outra coisa é você se concentrar e você querer, realmente querer estar ali, né? Porque no jiu-jitsu, hoje em dia tem lutas casadas, né? Mas a maioria dos campeonatos são um GP, né? Que perdeu, saiu fora, né? Então você tem que ir ganhando uma, duas, três, quatro, cinco lutas para ser Seguidas, campeão. né? Então vai muito do mental
e do seu corpo, do seu físico ali, né? E qual jiu-jitsu você prefere? Com kimono ou sem kimono? Atualmente, assim, eu tô treinando bastante jiu-jitsu kimono, né? Que é o que tá mais em alta, assim, né? Os americanos estão puxando muito isso, né? Ah, é? E, assim, eu sempre treinei os dois, né? Desde que eu comecei, eu sempre treinei os dois. É, antigamente, eles não gostavam muito do jiu-jitsu em kimono, né? Porque tem algumas chaves, né? Que até hoje em dia, né? O kimono te ajuda, né? É. A Só que encaixar alguns tem golpes. gente que acha que o sem kimono, né? Jiu-jitsu sem kimono machuca mais por escorregar e tudo mais, mas são técnicas um pouco, não vou ser diferentes, né? Mas, por exemplo, uma pegada de kimono facilita muito mais o cara fazer uma posição melhor às vezes e te dificultar, é um pouco mais técnico ali, né? O Sekimono você tem que ter aquela força de isometria, tudo mais, né? Pra você A é, pegada fica mais é, difícil, né? Sem fica. kimono, né? Porque são pegadas de articulações, né? É. Então, nenhum momento, por mais que esse Sekimono tenha os shorts, a lycra, eu posso pegar. Eu tenho que pegar só a articulação mesmo e ter a isometria pra segurar o cara ali, né? Entendi. Então, tem gente que acha que machuca mais, mas assim, é questão de treino, né? Atualmente eu tô treinando mais sem kimono e tal, mas é o que acho que ambos vêm puxando um outro, né? Mas o jiu-jitsu sem kimono cresceu muito, assim, de uns anos pra cá. O Brasil pode ser considerado o país do jiu-jitsu? Eu falo pelos Gracie, né? Sim, Ele é conhecido mundialmente por causa dos Gracie. Então Gracie Jiu-Jitsu, né? por isso chama Brazilian Jiu-Jitsu, né? Então, assim, os Gracie lutaram, né? Apesar do jiu-jitsu ser uma modalidade que veio do Japão e tal, eles lutaram, provaram, né? Que o jiu-jitsu, teoricamente, nos dias de hoje, seria o brasileiro jiu-jitsu, né? É uma Que arte marcial imprescindível, qualquer. principalmente pro Vale Tudo, né? Pro Sim, Mixed sim. Martial Arts. Eu acompanho o UFC desde o primeiro episódio, onde o Royce Gracie ele teve Uhum. uma hegemonia nos três primeiros UFC, Uhum. e a ideia da família era exatamente provar que o jiu-jitsu era uma arte marcial superior às As outras, outras. né? Então o É, Royce desafiou lutadores da greco-romana, Muay sim, Thai, lutadores acima do peso dele e ganhou sim. de todo mundo. É, Você ainda acredita nisso, que o jiu-jitsu é imprescindível para o Vale Tudo? Dá para competir, por exemplo, no UFC sendo apenas lutador de jiu-jitsu ou não? Mas nos dias de hoje, não mais, né? Nos dias de hoje, não mais. É, com o passar do tempo, né? Hoje, principalmente o MMA, eles têm que ter no mínimo as três lutas, né? Que seja um boxe ou uma luta greco-romana, um wrestling, né? E um jiu-jitsu, ou um muay thai, uma greco-romana e um boxe, né? Tipo, é um mixed martial ele arts, vai né? ter Você que ter precisa duas, combinar três lutas ali pra. várias artes É. marciais para poder. E muitos dos atletas ali, eles não só são de uma modalidade, tipo, em si, em questão de, eu treino essa modalidade, mas é só para pro Mixed Martial Arts, né? Não. Ambos ele, sei lá, o cara treina boxe, ele luta o boxe também, para depois ir pro MMA, para complementar, né? Ele nunca, faço boxe, mas só para treinar pro MMA, não. Ele luta boxe, Ele compete continua boxe, praticando a isso. modalidade. Muitos que eu se conheço, eles não só lutam o MMA, ele treina jiu-jitsu, ele compete jiu-jitsu, mas treina boxe, compete boxe, mas ao mesmo tempo, quando aparece eventos de MMA, ele se prepara pro MMA também, né? Legal. Então ele não fica, entre aspas, especialista numa só, né? Então cresceu muito isso, né? Isso eu acho que se deve muito também ao Marcos Ruas. Não sei se você lembra Ah, esse lembro, brasileiro, lembro. que ele lá atrás já falava isso. É, Para lutar vale tudo, não dá para ir só com jiu-jitsu, não. é.
que... Você tem que ter noção de boxe, de Aham, Muay Thai, de sim. karatê. Tem agora o Lembro? Lyoto Machida, né? Que era karateca e Karateca, aí também desenvolveu o jiu-jitsu. jiu-jitsu, entre outras Tem artes que, marciais, né? tem que ter para pelo menos ter saídas, né? Uhum. Ali, ainda que você não seja, entre aspas, especialista, mas você tem que saber quais caminhos percorrer para não ser finalizado ou não ser nocauteado, enfim, né? E qual a tua opinião sobre o Brazilian Jiu-Jitsu aí, o Jiu-Jitsu dos Gracie, melhor dizendo? Ah, Difere eles, muito do Jiu-Jitsu japonês originário? então, Eles revolucionaram a modalidade? Qual a tua eles, impressão a respeito? eles revolucionaram na questão de mostrar-se pro mundo, né? É, Popularizaram, né? mas o jiu-jitsu, até hoje em dia, o jiu-jitsu kimono, ele vem puxando até essas partes do jiu-jitsu japonês, né? Que nem eu falei, o Senkimono, o Jiu-Jitsu Senkimono, ele tá crescendo. Os americanos têm um dos melhores treinadores, que é chama John Danaher, né? Ele é americano. Ele que praticamente montou um dos maiores caras de Jiu-Jitsu Senkimono, né, do mundo, que é o cara que revolucionou também financeiramente o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu é o que é. Se não fosse esse cara, né? Teve outros atletas também, mas ele foi um dos marcos principais para o jiu-jitsu financeiramente tá o que tá hoje, né? Ele é Então, treinador e foi lutador. não, ele é muito mais treinador. Ele, Entendi, pelo contrário, ele forma lutadores, né? entendi. Ele é um cara que estudou partes do jiu-jitsu japonês. Tanto é que ele coloca, tipo, por exemplo, Armlock, né? Conhecido Armlock por causa que é um nome americano, né? Mas um caso puxando pro Brasil, chá de braço, né? A chave de braço, né? Traduzindo ao Isso, pé da letra. entendeu? Só que, por exemplo, esse treinador, ele puxa muitos nomes japoneses, né? Ah, entendi. Ele tenta não mudar isso. Você é japonês ou descende de Eu japonês? sou descendente. Descendente, né? Você começou no jiu-jitsu com que idade mesmo, Lucas? Eu comecei com 16 anos, né? Tinha 16 Uhum. anos. E hoje, Tô com 32. rapaz, É, grande experiência, hein? bastante tempo já. Legal. E o UFC um dia? Você pensa Não, nisso ou não? não, já pensei já, Como é que foi tua experiência no foi MMA? há uns 10 anos atrás, eu treinei, né, o boxe, o Muay Thai, o luta olímpica, né? Aí foi onde que eu fiz uma luta, né? Cheguei a fazer uma luta, mas deu tudo certo, né? Mas assim, foi onde que eu Onde vi foi que essa luta? foi aqui na Zona Leste aqui, foi um evento que eu tava muito Um bem evento treinado. nacional, né? É, eu Entendi. tava muito bem treinado, assim. Foi um evento, na verdade, amador, não foi nem profissional, não contou o Sherdog, né? E foi quando eu tava muito bem treinado, assim. Como eu falei, tipo, eu treinava Muay Thai, só específico Muay Thai, boxe, só específico boxe. Então, e aos poucos, alguns treinos eu ia mesclando isso, né? Que Uhum. aí virava MMA. E foi um evento que, tipo, o cara como eu tava treinando muito, o cara falou, Lucas, você quer lutar? Tem um cara ali e tal. Ah, vamos, né? Tipo, porque tava treinando muito bem treinei com, Qual a tua categoria? na- Qual o teu no, peso? no jiu-jitsu, eu tô de peso médio, né? Até 82 quilos de kimono. E no MMA, na época, eu tava lutando de 70, 70, essa faixa etária, assim, né? Uhum. 66, 70, né? E é Ficava. difícil bater peso? Ixi. É. É Hoje assim, sofrível, né? como a primeira vez, essa luta que eu fiz, eu foi muito em cima, foi meio ruim, assim, né? A corte de peso, né? Tem algumas técnicas ali, né? Mas quando você faz ele a longo prazo, você consegue chegar melhor na luta, né? É menos sofrível, É, né? ainda que o MMA
pesagem é antes, né? No jiu-jitsu é no dia, né? Então você tem que estar com o peso na hora ali. Muitas vezes você pesa e o cara já chama você pra lutar lá. Ah, seu Lucas, então você, fulano, já vem lutar aqui área tal. Então você pesou, já sai pra. Já casa, É. né? A luta Então na hora, não tem muito de como acordo com o recuperar, peso, né? entendeu? Mas e as competições, assim, o absoluto? Você participa também, né? Com Ah, lutadores. vou no absoluto também. Eu gosto de lutar assim, Rapaz, indiferente da qual o categoria, lutador mais assim. pesado que você competiu? Quantos quilos Putz, tinha? acho que foi agora. Que acho que deve ter uns 119 por Meu aí. Deus do céu! Você com 80, o É, adversário 119, como foi a é. luta? Ah, saí dolorido, né? Eu acabei perdendo dele, né? Foi a final ali. Foi esse kimono até. Um evento de um amigo meu foi. Aí eu fui indo aí na final tava eu e esse cara mais Ah, era a pesado, tá? final do campeonato. Era. E aí foi uma luta assim que foi um A cara muito torcida tá do bom, teu é. lado, né? Davi contra Golias. Mas o cara é muito bom, ele assim, né? Já conhecido no jiu-jitsu, no cenário do jiu-jitsu, né? Você pode É um. citar nomes ou não? Ah, é o Yatan, né? Ele treina. Hoje ele tá com o Eric, né? Os caras são do. Criaram a Soldiers, né? Jiu-jitsu, né? Esse mês até criaram. Teve o brasileiro semana passada. E já lutaram por eles, né? Mas eu já conheci ele de, né, vista, de ver em campeonato. Só que eu não sabia se eu sabia que ia encontrar ele em algum momento, né? Ainda bem que foi na final, né? Não estragou tanto assim o final de semana, mas aí foi, lutei. Aí foi bem difícil assim a luta, porque é um cara que vive disso, né? Aí ele tá sempre É uma treinando diferença de ali, peso, né? Que é o se principal. e você vê que quando o cara tá muito bem treinado assim, é igual tem a questão do peso, só que eu tô acostumado a treinar com caras pesados também, só que nem ele- por mais que ele era pesado, o cara ele era bem ágil assim. Então Entendi, ele se colocava em posições que anulavam o que eu fazia, entendeu? entendi. Eu conseguia antecipar muitas posições que eu É porque o colocava. peso pesado tende É, a ser um pouco mais lento, né? Principalmente por é, conta do peso. sim. Mas esse cara era Ele diferente, né? conseguia se posicionar Era bem, ágil, assim. hábil, É, veloz. E pelo aí é peso, complicado assim, mesmo, né? na hora que eu colocava algumas posições, ele conseguia antecipar, se posicionar bem ali. Mas foi legal a luta, assim, foi uma experiência legal, assim, acho que o jiu-jitsu tem muito isso, né? Apesar de ser um esporte, entre aspas, que tá crescendo, né? Entre aspas, grande, né? Crescendo, você tende a competir com caras que já foi, por exemplo, esse cara foi campeão mundial, campeão Abu Dhabi, Olha né? só. E por isso que eu venho Que é uma das acompanhando principais eles. competições da modalidade hoje, né? É. O É cara foi verdade. campeão desses eventos e, tipo, ele tava um evento de um amigo meu foi um regional assim, sabe? Então, tipo assim, o jiu-jitsu esporte ele consegue trazer isso, né? Por mais que o cara lute um mundial, lute fora, pan-americano e tal, você consegue lutar com eles também, né? Se eles estiverem inscritos ali. E acaba aprendendo também, né? Sim, Porque porque assim, é o que eu sempre falo pra galera, tipo, o jiu-jitsu pode ser que tenha 1.000 pessoas, cada um vai ter um estilo diferente de treinar, né, que a gente chama de rola, né? Nenhum vai ser parecido, algumas posições, mas cada um tem, eu falo de jogo, né? Tem o seu jogo ali. Ah, um gosta de jogar mais por baixo, outro mais por cima, outro gosta de fazer uma guarda diferente ali, uma laço, tem e qual vários. que é a tua guarda preferida? Ah, eu vou contar o jogo aqui. Ah, sim! Mas assim, Vamos deixar esse segredo, eu gosto então. de fazer atualmente, treinando bastante essas guardas novas, né? Que o pessoal tá fazendo, que é uma leg e a X, né? Uma leg e guarda X. São as guardas que atualmente estão fazendo muito elas, né? Então eu sempre tô treinando muito elas, assim. Tô treino
tento sempre colocar as posições. Tem treinos que não é só rolas, né? Chega um certo tempo que você não fica só querendo rolar, Uhum. né? Por exemplo, tem amigos meus, assim, eu chamo lá, falou, chega aqui. E fico treinando técnicas, né? Pra ser muito mais Eficiente, né? eficiente na hora do rola, né? Então, Você, além de lutador, é profissional de educação física também, sim, né? Preparador sim, físico, né? Isso é um grande formado. diferencial, né? Assim, Dentro do. o esporte em si me trouxe, né? Pra educação física, Conta um é, pouquinho da tua da tra- carreira acadêmica. Onde que você cursou eu a fiz graduação? na antiga Unicastelo, lá em Itaquera, né? Uhum. E Bacharelado e licenciatura, só fiz os bacharelado, dois, né? os dois? Na Maravilha. época podia fazer já os dois, né? Então eu fiz 3 anos, licenciatura e um de bacharelado. E foi onde que. Foi depois da luta de MMA, inclusive, né? Que eu vi que não compensava muito ali de dar umas pancadas, né? Aí um amigo meu falou: Você quer estudar, Lucas? Tal. Tava com uns 21 anos, mais ou menos. Aí eu falei: tentar estudar, né? Você foi Eu vi que. bolsista ou não? Eu Você tinha, competia pela universidade? tinha uma bolsa lá, mas não cheguei a ser pelo esporte, né? Entendi. Tinha feito prova lá. Vestibular. Só um semestre que tinha dado um negócio lá, eu acabei transferindo pra Unip, aí eu tinha bolsa, né, na Como Unip. atleta. Legal. Inclusive a Unip acho que tem esses negócios de bolsa de atleta lá. Sim, Depende da modalidade, né? é uma atlética muito conceituada da Aham. Unip. Legal. Lucas, primeiro quadro do nosso programa é o Conta Comigo. Então eu queria perguntar É. para você aonde aprendeu o jiu-jitsu? Onde eu aprendi, Aonde aprender? Se você tivesse que indicar alguém que tem interesse pela modalidade hoje, vai no clube, vai numa a, academia, onde é que onde tem os onde jiu-jitsu. praticar a Hoje, modalidade? antigamente, o jiu-jitsu era bem mais difícil de encontrar, né? Sim. E hoje você tem desde projetos sociais até academias de alto padrão, né? Então, assim, é, você pode conseguir treinar num projeto, né, num clube. Tem projeto social em igreja, tem projeto social às vezes em clubes, né? Depende da região que você mora ali, né? Uhum. E tem também as particulares seriam as academias, né? Então tá desde preço médio 200, 150 até chegar, acho que a Aliança ele tá, o Brooklyn deve tá em torno dos 800 mil reais mensalidade. Então, tipo, depende do local que você tá morando. Aí em São Você Paulo, consegue. qual academia você recomendaria em termos de custo-benefício? Eu acredito que o jiu-jitsu você vai encontrar. É tipo uma tribo, assim, né? Eu falo, Entendi. mas você vai encontrando é, o ambiente adequado que você procura, né? Por exemplo, tem horários diferentes, né? Nas academias. Por exemplo, eu aconselharia um iniciante começar num projeto, né? Ou uma academia de bairro, mas não só. Não é bem visto para o atleta que troca de academia o tempo todo, né? Não, ixi, antigamente a gente chamava de Creonte isso daí, né? Ah, é? Chama de Creonte, é. Mas Mas isso eles. não é engrandecedor? É porque Você. antigamente os caras tinham a mente mais fechada ali, Sim, porque tinha muito aquelas brigas. rivalidade, Acho que né? você deve ter Entre pegado até antes que eu, que acho que é a década de 90, 2000 ali, os caras pit boy, que os os bad caras. boy, né? Chamava. Então, tipo, hoje não tem muito isso, né? Hoje até tá crescendo, né, essa parte de atletas, profissionalmente falando, né? Claro. Que tem equipes que fecham contrato pro atleta, né? Hoje em dia, né? Antigamente não. Antigamente o cara, fui aqui, treinei, eu tô treinando com o Fábio aqui, pô, eu, não tô me sentindo legal aqui no treino, vou procurar outro. Aí o cara procurava. Tipo assim, é meio ruim isso, saca? Tipo,
que o cara fazia? Por exemplo, tô morando aqui em São Paulo, fui mudar pro interior, aí beleza, o cara não quer deixar de treinar, ele trocava de academia, vamos dizer. Mas, tipo, sei lá, moro no bairro tal, vou trocar. Regionalmente não Aí é os caras legal, né? os cara não. Antigamente eles ficavam meio assim, né? Hoje é mais tranquilo, assim. Você é Mais... um grande campeão, você é faixa preta hoje, mas e a popularidade, assim, a popularização da faixa preta? Antigamente era raro um faixa preta em qualquer que fosse a arte marcial. Hoje Ah, é hoje porque também tá aumentou o número de de praticantes, né, em praticantes. várias É, modalidades, né? então, eu falo muito que assim, a faixa preta, o caminho até a faixa preta é um, Certo. e da faixa preta em diante é outro. Eu falo que é o apertar o reset do videogame, né? Esqueça, Zerar entre tudo. aspas, esquece tudo que você aprendeu lá, entre aspas. Pegue as coisas boas, obviamente, né? Mas ele muda muito, porque eu falo muito pra galera, você chegou à faixa preta, legal. Só que você vai acabar aí? Não, você não pode acabar. Então você tem que sempre querer mais, né? Mas no sentido de ser um bom marido, um bom pai, um bom amigo, um Tem bom valores CC, também, né, nas entendeu? artes marciais, É, né? Não é então só o esporte não propriamente, é né? só chegar na faixa preta, é você querer cada vez mais ser melhor, como eu disse, Como na ser humano competição, também, ser né? humano, entendeu? Desenvolvimento Isso pessoal, né? acho que a faixa preta tem que trazer muito isso, né? A disciplina Os oriental tem valores, muito isso, né? sim, tem bastante. Legal. Lucas, próximo quadro do nosso programa é o Investe em Mim. Quais são É. as empresas que te apoiam, que te patrocinam? Quais são as Ixi, empresas a- amigas aí do jiu-jitsu? atualmente eu Você foi tô, atleta do Corinthians, né? fui atleta do Corinthians, na época tava com uns patrocínios aí, mas hoje eu acabei dando caminho para educação física, área mais acadêmica aí, né? E aí eu tinha alguns patrocínios de suplementos, né? Tem até hoje uma parceria do Aquiro Viva com Saúde, fica no Tatuapé, né? Do Vitor, né? E É quiropraxia? quiropraxia. Isso daí é indiferente, tá? Sim, Diferente não, de eu estar válido. com Importante a gente citar quem como ajuda, né? atleta, mas como saúde, né? Sim. Eu até falo pra galera que sempre que puder fazer, quem nunca fez, tem gente que Você tem se dá receio bem com assim. a quiropraxia? Sim, sim. Tem gente que acha que vai estralar, vai não, mas são técnicas de Eles estudam muito, estudam né? muito, sim. E Anatomia, as e articulações. tem gente que tem uma certo receio, mas tem manobras que não dá esse estralo não. Tem algumas técnicas bem diferentes, assim, que não necessariamente precisa do estralo, né? E aí lá ele faz fora a quiropraxia, a liberação miofascial, né, para Ah, essa musculatura. dói, né? A musculatura deve estar inflamada, dói, assim. Então, é uma parceria que eu tenho desde que eu tava antes do Corinthians até, tenho parceria com ele há anos, né? E Legal. sigo com ele, assim, tento ficar a galera, porque mais pela saúde, né? Sim. Eu no, na questão do jiu-jitsu, né? Isso é até legal que ele falou, né? Quando eu comecei a fazer aquilo pra você, que não é só o bem-estar do alinhar o corpo, né? É igual o carro, né? O alinhamento ali, né? Ele tem um sistema cognitivo nosso, né? Uhum. Que é ligado com a coluna ali. Então, quando ele alia, ele falou assim: presta atenção no seu treino, a sua resposta de posições, né? E quando eu faço ajuste ali com ele, eu tenho muito melhor, consigo estudar muito melhor, tipo, O problema é olha, que vocês vão além dos limites no jiu-jitsu, sim, né? sim, Principalmente quando encaixa um golpe, você não desiste e a é, articulação fica lá fica, estourando à espera de um milagre, né? é, Você já teve algum trauma lutando? já tive já,
mais em torces, né? Nunca Uhum. quebrei nada assim. A gente em tornozelo bastante, braço. Acontece muito, né? É, Chave de tornozelo. sim. É o E, inferno, né? e E é rápido, né? é, Você menos principalmente espera. chaves de perna e pé são chaves que quando pega assim, por isso que elas são até a faixa branca não vale assim, né? Só da azul pra frente, né? Ah, é? Tem essa? É, são regras da federação lá, né? Sim. Mas é importante você entender seu corpo ali, né? Na Claro. hora ali do rola, porque é tão rápido às vezes que Mas muitas vezes vocês acabam resistindo, né? Um golpe encaixado, é, conseguem sair. Como é que fica como é que fica o psicológico numa situação dessa? Eu desisto, não desisto? então, Porque você corre o risco de sofrer uma fratura, enfim. é, é a sua força com a força do oponente ali, né? Um exemplo, uma chave de braço, você tá resistindo, vê que não vai dar mais, é melhor bater, assim. Plausível, né? Se a gente treina assim, Se né? preservar, né? É, porque o jiu-jitsu é diferente das outras modalidades, até na questão do que, né? Que os greats ele pregava nisso, né? Só que a modalidade, por exemplo, um boxe, um Muay Thai, golpe esporte de combate que tem traumas, né? Karatê, enfim. Você tomou uma ali e se apagou já era. Sim, Então você nem viu de onde veio o golpe. você vai O saber jiu- depois, né? o jiu-jitsu é o contrário, né? O jiu-jitsu você encaixou a chave, você tem a opção de da Desistir. desistência ou não, né? Então vai muito de você também, né? Por exemplo, um cara em alto nível, provavelmente ele não irá bater, dependendo se tá valendo principalmente um cinturão, um algo Aí no maior ali, mata-leão né? ele chega a pagar, mas não bate. Tem cara que não bate não. No Meu Deus. campeonato, principalmente está nas finais assim, o cara não desiste não. É até Entendi. meio surreal assim, Eu porque fico imaginando que é a tua porque vida em risco, né? é, porque depois se, um exemplo, se você usar um braço, você que vai ficar parado durante aquele tempo, Você né? tem um tempo de É, reabilitação, né? então, Acaba perdendo a forma, né? sim. E aí você tem Condicionamento. que, aí é onde entra tudo, né? A parte mental, a parte física, tudo, né? Você Você já tem que estar, passou por esse tipo de situação? De estar com um ixi, golpe encaixado? já, E aí, já, desisto, não desisto? ixi, e paguei caro isso aí. Imagina, Paguei caro isso daí. acontece, né? É, paguei caro porque tava, foi até um campeonato que fui lutar de kimono e sem kimono, né? E aí, o de kimono eu tava ganhando a luta, aí o menino encaixou a chave de pé, tipo, eu tinha encaixado antes, né? Só que o dele encaixou Encaixou mais justo. melhor. Aí eu falei, não, eu vou ajustar mais aqui e vou pegar antes, né? Só que aí foi indo, indo, Foi uma corrida, né? aí Quem quando, ajusta primeiro. e aí o dele tava mais justo e eu ganhando a luta, você fazia agora, né? E aí, a melhor opção era não ter defendido e não ido pro pé dele, né, no Entendi. caso, né? Você tentou um É, contragolpe. aí eu até falo pra galera, entrou os dois, principalmente perna, né? Uhum. Aí entrou os dois golpes juntos, né? Do cara e o seu. Você vê que o dele tá mais justo, Bate, né? nem melhor você tentar defender pra depois vir bater, né? Se pegar realmente, mas não ataca o dele, não, senão É o que você pode ser. falou, né? Você tem que preservar a sua integridade física. Se, Porque uma lesão acaba com todo o é, planejamento esportivo, com todo. na verdade, o alto rendimento em si, ele é doloroso, sim, né? A longo Ele é prazo, né? lesivo naturalmente. De É, tanto treinar, é, você acumula, né? sim. E ao longo prazo, isso é meio ruim, assim, né? Porque lá na frente, se você não vier fazendo os tratamentos, né?
fortalecimento, você vai ficar com dor, vai É, ver com dor ali, né? elas É, se tornam crônicas, né? é, Aí a dor sim, principalmente na luta, assim, né? vira ossos do ofício, É, né? Rapaz, eu lembro de um lutador no UFC, um japonês, chamava Genksudo. E ele tinha um golpe tão plástico de jiu-jitsu. Ele entrava com um tal de um triângulo voador. Isso é comum ah, no Brazilian ah, Jiu-Jitsu? Você já viu esse é, golpe? Já encaixou alguma vez? ah, Parecia coisa de cinema. O é, japonês pulava em acontece, cima do pescoço do é, adversário e ganhava a é, luta, cara. Um cara acontece. muito bom, mas ele a carreira dele acabou por conta de lesão na coluna. É, Mas era fenomenal. acontece bastante esses golpes hoje em dia também. No que nem MMA, é muito difícil, né? Porque hoje a gente vê que muitos atletas estão alto nível em todas as modalidades ali, né? Mas no, no jiu-jitsu, com kimono é bem comum ali, assim, dependendo da Ah, é? competição. Como que manda? Tem gente que só faz esses golpes, assim. Armlock voador, trevador. Porque pro leigo é um É, golpe plástico, né? É sim. bonito, é coisa de cinema, né? É, Mas tem defesa, né? Não tem, tem muita defesa, né? tem. Sem kimono, né? Jiu-jitsu sem kimono é mais difícil um pouco, porque é a mesma coisa do MMA, né? Você tem que estar Você muito bem escorrega, travado, cai e é, o feitiço vira contra o é. feiticeiro, né? Agora o de kimono é mais assim, mais fácil de fazer, né? Você tá Entendi. sempre preso ali, né? Legal. Mas é bem comum acontecer. Vamos pro toque o hino agora, Lucas. Nesse quadro a gente homenageia aí uma lenda do esporte, um ídolo. Quem que é o Pelé do jiu-jitsu aí pra você? Pô, quando eu vi lá a questão dos quadros lá, eu lembrei de um cara que eu treinei. Ele realmente virou lenda esse cara, né? Passou até na TV, é o Leandro, né? O Leandro Leandro Lô. Lô? É, cheguei a treinar com ele, né? Um cara super alto astral, era assim, né? Todo treino, Casca é, grossíssima, né? várias vezes, Campeão de Abu Dhabi, né? Ele foi? várias vezes campeão mundial ele Sim. foi. Foi um dos caras que mais ganhou o campeonato mundial, né? E pude ter a oportunidade de treinar com o cara, né? E E assim, aí? Era bom mesmo? era bom mesmo. E todo Monstro. treino ele puxava os caras, todo treino ele é um cara bem é, assíduo no treino ali, né? Gostava de perder nem treino, não. Mas o cara é super alto astral, era, né? E a música seria pra ele mesmo assim, né? Que é um cara que virou lenda, assim, não só na questão do esporte, né? Mas pra muita galera que vê os vídeos dele hoje. Então eu tive a oportunidade de treinar com esse cara, né? É um cara Infelizmente que. ele, digamos que É, sofreu um, um homicídio, a gente pode falar assim, não foi isso. sei, né? Foi Aham. dentro de um clube, né? Ele acabou. Foi isso daí mesmo. Aí, assim, quando eu vi essa parte do quadro, foi onde que eu falei, pô, legal, né? Lenda. E realmente virou uma lenda o cara, né? Tinha até caras que quando tava treinando no Corinthians lá, treinou muito com ele, assim, né? Eu Mas treinei a tua alguns treinos categoria só. não batia com a dele, né? Ele era Não, pesado? era mais Mais pesado pesada, né? eu, assim. E, assim, mas eu lembro que é, uma das primeiras vezes que eu fui lá, treinei, assim, vi ele, assim, falei, caramba, tô um treino, né, que tá um dos caras que é o ídolo pra mim, assim, né? Sempre A foi perna ele. treme numa hora dessa? Ah, é De legal, emoção, assim, né? né? É legal, Bacana, assim, né? porque Você se deparar com você, um ídolo, você sempre, como eu falei, né? Tipo, estando você entre eles, consegue, né? e assim, que nem eu falei das faixas pretas, né? Tem o treino que é só faixa preta também, hoje em dia, né? Que São Paulo tem, até lá na Vila Olímpia, lá, né? Do mestre Andrei, né? Então vem vários caras de várias equipes, mas tudo faixa preta, né? Então, assim, Faixa preta é, se respeita mais? como assim de.
Por exemplo, eu lembro de um lutador brasileiro que ele foi banido do UFC porque ele encaixava o golpe e o adversário batia, desistia e ele não Ah, soltava. o Toquinho. O Eu não ia Toquinho. citar nome, mas já que você Toquinho, citou, ele. aconteceu isso imprevisto com ele, né? É, Isso, de certa forma, não é legal, né? é assim, depende de campeonato, assim, acontece de o cara bater. Só que tem muito cara que eu já vi bater, Não, o assim, adversário e batia, o árbitro para. intervia Aí e ele não continuava. soltava. Não soltava, né? Bravo. Ele, eu lembro desse cara também. Mas tan- ele foi um dos caras que, por exemplo, chaves de perna ali, que hoje em dia é muito utilizado, ele foi um dos caras que iniciou com isso ali, né? Com essas chaves de calcanhar, vamos se Era um dizer. bom lutador, né? Era. De jiu-jitsu, né? Aham. Bom pra caramba, ele bem. E você teve a oportunidade de treinar também com outros ídolos, não só do jiu-jitsu, mas também do MMA, por exemplo, Minotauro, Ah, treinei com. Até final do ano, treinei com o Pedro Munhoz, né? Treinei com ele. que era parceiro de treino do Lyoto Machida ou não? Ele foi. Lutaram juntos Aham. no UFC, né? Tem uma Ele, certa ética ele, entre os lutadores é, que. ele, ele chegou a lutar até contra o Aldo, lutou contra vários caras, né, de nome, assim. Ele tá ranqueado lá no UFC lá. Aí, final do ano, ele veio lá pra perto de casa lá, a gente treinou tudo, cara, duro pra caramba, assim, sempre aprendo muito quando ele tá por aqui, né? Mas aí o Ele, treino foi de jiu-jitsu ou foi de MMA? treino de jiu-jitsu. Eu tenho mais, aí a gente treina mais grappling ali, né? Aí treina a parte chão, treina a parte de quedas, assim, né? Você é um especialista do jiu-jitsu, né? Eu fico Então, mais na no parte do jiu-jitsu. MMA, nem todos os lutadores são Aham. especialistas de jiu-jitsu, né? Então, Não. muitas vezes você consegue perceber deficiência nos lutadores dentro da sua É, modalidade ou não. Fala, olha, esse lutador talvez tenha que aperfeiçoar isso, é, aquilo. no, Você consegue na enxergar verdade, essas, como co- especialista, né? Como um black belt. no MMA, sim, porque nem sempre o lutador de MMA, principalmente falando em jiu-jitsu, né? Ele é faixa, ele é faixa preta pelo tempo ali, muitas vezes, né? Mas ele não chega a ser um especialista na modalidade em si, porque ele tem que treinar tudo ali, né? O cara do MMA, né? Então, às vezes, você tá olhando a luta assim, acontecem as posições que você fala, putz, ele podia ter feito tal situação, né? Que aí Dá já não. até vontade de convidar o atleta para vir treinar contigo, Né? né? Vem aprender aqui conosco. Que são situações assim que você acaba treinando tanto que acaba ficando um hábito, né? E quando você olha assim nas lutas, você, pô, ele podia ter não deixado, sei lá, uma ida pras costas, enfim. E às vezes custa caro um erro ali, né? É, Quando você chega numa determinada situação de faixa, assim, né? Não quanto mais você acerta, quanto menos você erra, né? Aí vira assim já. Porque você não pode errar. Você tem que colocar Deus situações. perdoa, o jiu-jitsu não, né? É isso aí, né? Você sabe que o Robson Conceição do boxe, ele treinou com alguns lutadores do UFC, né? E para nós, leigos, né? Nós, no meu caso, eu digo, ele criticava muito os irmãos Dias, que o boxe deles era de iniciante, era muito Ah, fraco, era muito ruim. Só que pra gente vendo as lutas, os caras são É, muito bons no muito boxe. bom. Só que assim, ele foi campeão de boxe, É, então ele tem propriedade para falar. sim, Então eu faço essa analogia também com outras modalidades. No teu caso, é, você como do jiu-jitsu. faixa preta de jiu-jitsu, você Aham. consegue perceber deficiência A nos gente, lutadores que não são especialistas, nem dá para ser, né? sim, a gente Tem que acaba treinar muito. percebendo porque, assim, e a gente entende também, né? Porque o cara não tem só aquela modalidade pra treinar, né? Ele tem que Ele treinar é tudo. versátil, né? É, Ele ele tem que sabe um treinar pouco tudo. de tudo, Ainda né? que ele tenha que ter uma especialidade, é que
falo jiu-jitsu em si, que jiu-jitsu é meio que sempre tá se inovando ali. Cada hora tá tendo uma posição nova que alguém tá fazendo, Uhum. né? E isso são situações que vai mudando o esporte em si, né? Hoje É evolução, né? é, hoje, por exemplo, a gente tá falando do sem kimono, né? Tá em alta, então cada vez vai vir mais posições, né? Tipo, não tem fim, entendeu? Por exemplo, uma guarda tem várias variações, entende? O machado de braço, se você perde, tem várias variações para você não perder ela ou para outra posição. Então, e você tem que estar sempre acompanhando, sempre tentando treinar aquilo para não, não sair daqui, né, da que tá sendo atualizado, né? Internacionalmente, quem são seus adversários aí mais temidos? Aqueles caras que você não gosta de lutar. Ixi, lá vem um, sei lá, o japonês, o americano. Ixi, hoje Ou eu não, você vai pra cima de qualquer um, Brazilian não, Jiu-Jitsu aí. não, hoje eu tô tranquilo nisso, assim, nessa questão, né? De Os lutas, japoneses não assim. assustam mais no jiu-jitsu, assustam. Como assim de. Porque o jiu-jitsu foi criado lá, É, né? Só que o é, brasileiro se desenvolveu muito dentro sim, da modalidade. Eu lembro de um torneio que tinha, mas era de Vale Tudo, o Pride, no Japão, né? aham, Tinha o Sakuraba, que era um cara lembro, temido. Você lembra desse sim, lutador? Ele ganhou lembro. até dos Gracies, Ganhou né? dos Gracie ele. Imobilizando, por exemplo, o Royler Gracie. Inclusive aquilo que a gente falou, ele tomou, acho que um armlock e ele Foi. não desistiu. E o japonês levou É, o braço dele para casa, né? tem. Foi, para E, nós, assim, torcedores brasileiros, foi muito sofrível, né? Foi muito triste ver o Royler é, perder. Só que a diferença de peso era grande também, né? Do ele Sakuraba era pro mais Royler. pesado, né? É. E hoje em dia, o jiu-jitsu tá sendo bem espalhado, assim, em vários países, né? Tanto é que o Campeonato Brasileiro foi agora, essa semana, né? Uma semana de campeonato, né? Com as faixas, enfim, né? Cada dia é uma faixa, categoria adulto, master, enfim, né? E teve uns gringos, né? Vamos se dizer, pessoas de fora, né? Que ganharam aqui, né? Que é muito difícil ganhar no Brasil, né? Ainda mais campeonato brasileiro, né? Falando de jiu-jitsu, né? Como Sim. Brazilian Jiu-Jitsu é difícil. E teve gringos, americanos, teve o Adam, que é polonês, ele até fez um marco lá histórico que a gente é de Grande Slam, né? Uhum. Antes da federação da IBJJF, né? Que é a maior federação né? A Que modalidade. é. E ele fez o Grande Slam, que é o que? O brasileiro, o mundial, pan-americano e o sul-americano, Uau, né? Que cara, é bom, hein? você ganha Ele os ganhou quatro. todas Aí você essas tem que ganhar os competições? quatro pra você fazer, que a gente é de grandes lãs, né? Então, Qual a assim, nacionalidade desse atleta? é polonês ele. Caramba. Então, tipo, você vê que o jiu tá crescendo tanto que tem várias pessoas de vários outros países que estão em destaque, né? Tem um que eu ia lutar num do ADCC lá, se eu tivesse ganhado do menino lá do Luiz, que era o Roberto Gimenez. Ele também é um cara, acho que é equatoriano ele, se eu não me engano. Também Casca é grossa. um cara também que tá no topo, Nossa, assim, hoje, na atualidade. Então, tipo, você vê que não tá mais só tá brasileiro. bem popularizado, né? Isso é legal se ver, né? Porque, Mas o brasileiro é bem respeitado sim, ainda, né? ainda é. Tipo, já fui Chile, Paraguai, Argentina. Quando eu fui assim, ele sempre, ô, Te tratam como rei, brasileiro, né? brasileiro, jiu-jitsu. E sempre tem uma academia ali que ele vai te chamar pra treinar, pra conhecer mais você ali, sabe? Legal. É um É, reconhecimento de é, certa forma, né? é legal isso, né? Você já teve a oportunidade de treinar alguém do UFC, o jiu-jitsu?
De afiar Não, alguém? não cheguei assim ter oportunidade assim de, mas já cheguei a treinar com uns assim, né, no mesmo treino assim, tá com eles, treinar, Quem, por exemplo? é. Você pode citar nomes? Ah, quando eu fiz o MMA lá, eu treinei com o sertanejo, o Irie, Pedro Irie era do TUF, né? Demian Maia, você conheceu? Demian Maia eu não só cheguei a conhecer de vista, né, em campeonato. Tenho amigos que são lá de frente dele lá, faixas pretas, né? É bom lutador? Ah, eu não tive a oportunidade de rolar, mas eles falam que é isso indiferente se é MMA, se é jiu-jitsu, é casca grossa, Campeão cara. mundial também, né? É, nunca cheguei a ver assim, mas falam que é bem. Só vi em campeonato mesmo assim, né? Mas treino assim, Gerações diferentes, né? Acho que ele é mais sim, velho, né? é. Mas treinei com ele, treinei com o Pedrinho, né? O Cezinha, que na época tava Corinthians, ele tava também, né? Que é campeão do WGP, tudo, já lutou com o Poatan, Ah, ele já. Mas foi é, kickbox, né? Muay Thai, né? É, é, O Poatan vem do Muay Thai, né? é. Também vem do Muay Thai, Mas né? até Então, judô ele tá treinando agora, né? Com uma sim. americana lá. E aí treinei com esse, mas foi alguns treinos só, né? Tominhas também, Toas Almeida também, que é da shootbox, né? Isso na época que eu fiz MMA, né? Por isso que quando eu fiz a luta lá, eu sentia estar bem preparado, tá? Porque você pensa, pô, eu treino com os melhores caras aqui. Eu vou, quando for minha vez também, eu vou ter que mostrar o que eu vi, né? Tipo assim, então assim, eu senti Mas toda confiança experiência é ali, né? válida também, né? Foi um Você, teste também, né? sim. E aí foi esses caras assim que eu já cheguei a treinar. E é legal você chegar e tá num treino assim, tá com o pessoal que tá em alto nível ali. Exato, né? Porque você vê que até a Você tá forma no caminho certo, né? Você é tá e, entre e assim a os forma do grandes, que né? os caras pensam é diferente. É muito louco isso, mas E é a disciplina desses caras pra é treinar? Os caras acordam vixe, 4, 5 horas da manhã, é treinam o dia inteiro. o dia inteiro. E assim, você vê que eles, por exemplo, no jiu-jitsu tem essa parte, né? Fui de uma época que você não podia chegar atrasado. No, ainda que a gente mora em São Paulo, mas se você chegasse atrasado, você tinha que pagar o castigo lá. Então, tipo assim, teve treino que eu cheguei atrasado, tipo, coisa de minutos assim. Aí o professor lá, se você chegava assim, já tô no tatame já. Próximo treino, por exemplo, o treino era 10h30, próximo treino era meio-dia. Eu tinha chegado exatamente às 10h30 no tatame, só que ele já tava lá assim. Ele falou: próximo treino é meio-dia, se quiser, se treina aí. Nossa, E vai embora pra você ver se você não é cobra. rígido, É. né? Aí eu tinha que ficar lá, né? Pra treinar meio-dia, pra depois ir pra casa, né? Puxa vida, hein? Então, tipo, hoje em dia as academias acabam meio tendo. Tem os horários, obviamente, mas ter essa flexibilidade mais, né? Principalmente São Antigamente, Paulo, né? Que tudo é, atrás. antigamente não, antigamente era assim, Muito chegou rígido, né? atrasado. Não É tem perdão. porque eu comecei mais novo assim, né? E tinha caras que ia só pra querer fazer o rola lá, né? Queria fazer o aquecimento e tal. E só que também os professores ele vê isso, né? Ah, só vem só pra querer fazer a parte da luta, não quer fazer parte técnica, quer fazer o aquecimento. Só que Ah, é a então você. sobremesa. Entendeu? Então aí eles já pegavam e faziam esse castigo aí, né? Antigamente. É uma forma de disciplinar Hoje em dia também, né? ainda tem, mas não é igual antigamente assim, não, porque os castigos meio Dolorido. doloridos, assim. O que eu É. não entendo é aquele batismo de faixa. O cara Ah, passa. tem. Ah, o corredor polonês. Pô, É, aí o que que tem, prova isso, sim, cara? tem lugar que Se pega no tem. olho, você não cega É o cega, é lá. lutador? Tem lugar que tem, mas tem lugar que já não Já nem tem aboliu, mais, né? é.
Eu também não gosto, não, desse. Tipo, eu fui Uma da área disso. brincadeira, sei lá se é brincadeira, o que que é. É, mas Acho fala assim que perigoso, eu não gosto. Então. desnecessário. Vamos lá, Lucas. Próximo quadro, aposta de ouro. Quem ganha o próximo Mundial aí? A gente te vê lá levantando o troféu. Eu acredito que não, mas o. Você ficou em terceiro de- lugar, né? depende do, do, da categoria, né? Mas hoje, hoje tá muito alto nível, assim, né? É, o absoluto tá uma caixa de surpresa ali, né? Porque vi por agora pelo brasileiro, né? Se você tivesse que apostar dinheiro, Ixi, ixi, aí não pode perder, né? não pode Aí não perder. vai perder. Em quem que você apostaria? Brasileiro, É, americano, eu polonês? sempre vou pelo brasileiro, assim, Uhum. né? Acho que o Vamos falar que do ganhou absoluto, vai. absoluto, acho que o Eric, que é o que ganhou agora, né? O brasileiro. Se ele acredito que ele vai no Mundial, se ele for, acho que ele vai ganhar sim. Torcer, né? É. É que tem muitos caras que também não vieram, né? Pro lutar o brasileiro, né? Muitos caras que ficou fora pra se poupar, às vezes, pro Mundial, pra um evento um pouco mais de maior visão, assim. Não que o Brasil não seja, né? Mas tem custos também, né? Que às vezes uma parte pode ser que saia do atleta ali, né? Mas acredito que acho que o Eric, pelo que eu vi, né? No brasileiro agora, acho que ele ganha. Sim. Legal. Boa escolha, opção. Lucas, infelizmente a gente está chegando próximo aí do final do nosso programa. Então eu queria te pedir tuas considerações finais. Se você quiser passar teu contato, tuas redes sociais, fica à vontade, meu querido. Ah, só agradecer aí vocês mesmo, né? Nós que agradecemos a tua presença. A oportunidade de contar um pouco mais da minha história aí, que acho que até muitos alunos nem sabem, né? me- dessa parte, da início, né? Da minha trajetória, né? No esporte, até mesmo no meio profissional aí, né? Acredito que é muito legal isso, que cada um tem sua história ali, principalmente a galera que tá mais antigo ali no jiu-jitsu, sabe? Quando eu vejo os caras mais antigos assim, sempre eu tento saber um pouco mais do cara Aprender, ali, né? entender, porque cada um começou de um jeito, né? Que nem eu comecei vindo do futebol e tal. Mas tem gente que começou às vezes até um pouco mais de idade, né? Tem alunos de 50 anos, mais assim, os caras, Ah, bom saber. os Fiquei caras feliz até, agora. não, os caras até vai, pega firme, tal. Tem um aluno lá, o Marcão, ele campeão brasileiro foi, né? Ele é faixa preta, né? Mas foi campeão na faixa azul, campeão brasileiro. Ele E é master? ele já tá com 50 e poucos, ele, faixa preta, um dos caras mais duros, né, da Corajoso, hein? academia. E é um cara que eu falo que é muito exemplo, assim, porque o filho dele treina também, né? Tem muito pai e filho que treina lá. E é um dos caras que eu vi a determinação do cara ali, né? Porque eu lembro que ele lutou o brasileiro e ele não tinha perdido. E ele falou, não, próximo ano eu vou lutar, vou ganhar. E perdeu, acho que mais de 10 quilos lá. Lutou uma categoria abaixo ainda, né? Do peso, que bateu o peso. Foi lá, lutou e ganhou, né? Resiliência, né? Então, você vê que. Superação, né? E ficou um ano O ali, né? esporte ensina É, tanto, né? e ele começou tarde o jiu-jitsu, né? Só que é um cara que, como eu falei, fez a história ali que fala, pô, ó, né? O cara, né? Não tem, tipo, Mesmo é, depois dos 50, né? não tem. Na época ele deve ter uns 40 e pouquinho, mas assim, você vê que nunca é tarde, né? Sim, Então sempre um cara ali vai ter aquela história ali diferente, né? É legal. isso. Meu amigo, mestre, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. Você é um exemplo, Ô, humildade,
caráter, disciplina. Cara, todo sucesso do mundo para você. Quem sabe aí você também não traga esse Mundial aí pra gente. Não sei se você pretende participar Ah, novamente, né? Pessoal, essa entrevista na íntegra a gente vai divulgar no YouTube. Então, se inscrevam no nosso canal. Se inscrevam também no nosso Instagram, caminhos, ouro, Estamos também no TikTok e no Spotify, que a entrevista do Lucas pode ser vista lá também. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio de Caminhos do Ouro.